Vamos lá, alunos do segundo ano, para uma revisão de fração, né? A gente dar continuidade às aulas. Agora vai ser divisão de fração. Como nós já vimos, adição, subtração, multiplicação. Agora eu fiz uma aula à parte de divisão de fração. Então anotem no caderno, passem todas as informações, ok? Porque eu acho que foi um dia, eu não lembro se foi a Ana ou alguém que falou que, professor, eu tenho muita dificuldade em trabalhar com fração. Como nós terminamos a apostila, então dá para a gente fazer esse apanhado dessas revisões. Então, por favor, lá no Vindimo, deixe a aula que você quer. Professor, eu tenho dúvida em equação do segundo grau. A gente faz uma aula disso, ok? Como a gente terminou a apostila, então a gente pode fazer uma revisão ampla de tudo. Então, vamos lá. Divisão de fração. Regra, tá? A receitinha do bolo aí. Copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração, ok? Então a gente vai ter duas frações, você vai copiar a primeira e fazer vezes o inverso da segunda. Então vamos para a genérica, né? Como assim genérica, professor? Qualquer número, então a gente representa por letras. A dividido por B, dividido por C, D. AB, A dividido por B, dividido por C, dividido por D. Ok? A gente copia a primeira fração. Quem que é a primeira fração? AB vezes o inverso da segunda. O inverso de CD é o quê? DC. Aí, multiplicação de fração, a gente já viu a revisão. O de cima vezes de cima e o de baixo vezes o de baixo. A vezes D, AD. B vezes C, BC. Ok? Essa é a genérica. Agora, vamos dar um exemplo com número. Então, 1/3 dividido por 5/4. Copia a primeira fração. Quem que é a primeira fração? 1/3 vezes o inverso da segunda. O inverso de 5/4 é o quê? O 4. É só inverter, galera. Olha que tranquilo, vai ser muito fácil. Aí, o de cima vezes de cima e o de baixo vezes o de baixo. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador na multiplicação. 1 vezes 4, 4. E 3 vezes 5, 15. Dá para simplificar? Não, não dá. Então, o que a gente faz? A gente deixa dessa forma. O máximo que poderia acontecer, e acontece algumas vezes, é você chegar numa fração e ele pedir para transformar em decimal. Vamos fazer uma revisão? Então, como transforma em decimal? Vai pegar o 4 e vai dividir o numerador pelo denominador, né? 4 dividido por 15. 4 balas dá para dividir para 15 pessoas? Não, vou colocar 0,40 balas. Dá, aí você dá continuidade, né? Uma vez 15, 15. Duas vezes 15, 30. 3 vezes 15, passou, né? Então vou pegar o quê? O 3, né? Vamos lá. Ok. Então aí continuaria 0,3, ok? Agora a gente vai para a resolução de exercícios para ver o que se a gente realmente ficou com alguma dúvida aqui na questão de divisão de fração. Então vamos lá. Prestem atenção. Exercício. Calcule as divisões abaixo. Então eu tenho 1/2 dividido por 4/5. Então eu vou copiar a primeira fração, 1/2, vezes o inverso de 4/5. Quanto que é? 5/4. Muito bem. O de cima vezes de cima, 1 vezes 5. Opa, coloquei 1 vezes 5. Deixa eu colocar errado aqui. 1 vezes 5, 5. Segurar aqui, gravar é complicado. 1 vezes 5, 5. Vezes 2 vezes 4, 8. Tá para simplificar? Não. Ok? O professor também erra, viu, galera? Vamos lá. Agora, 1/2 dividido por 3/5. Ou melhor, o professor não erra, se engana. Aquela piadinha sem graça.
Copia a primeira fração, 1/2, são exemplos, tá? Vezes, qual que é o inverso de 3/5? 5/3. Vou multiplicar? Vou, o de cima vezes de cima, 5, e 2 vezes 3, 6. Ok? Vou até parar um pouquinho para você copiar. Agora vamos para a letra C. Olha aqui, 3/4, eu vou copiar sempre. Copia a primeira fração vezes o inverso da segunda. 2/5, então vai ficar o quê? Muito bem. O de cima vezes de cima. 3 vezes 5, 15. E 4 vezes 2, 8. Ó, nenhuma deu para simplificar até agora. Ok? Próxima. O que daria para fazer ali? Pedir para transformar em decimal ou uma fração equivalente, igual nós vimos, né? Que tinha que multiplicar um número em cima e um número embaixo. E a gente obtém uma equivalência, né? Vamos lá. Olha a letra D que interessante. 7/2 ou 7 dividido por 2 dividido por 3. Aí você fala, professor, não dá para fazer. Todo número dá para escrever em forma de fração. É o que eu falo em sala de aula. Todo número tem o que embaixo? 1. Por quê? 3 dividido por 1? 3. Então, todo número dá para escrever numa forma fracionária. Então, dá para fazer essa divisão. A gente vai copiar a primeira fração, 7 dividido por 2, vezes o inverso da segunda. O que tem debaixo do 3? 1. Então, fica o quê? 1/3. 7 vezes 1? 7. Muito bem. E 2 vezes 3? 6. Ok, tá dando para acompanhar? Printa a tela para poder passar para o caderno. Agora, 4 dividido por 1/3. Professor, não dá para fazer. Dá, galera. Todo número dá para escrever na forma fracionária. Então, o que tem debaixo do 4? 1. Então, vai ficar 4, copia a primeira fração, vezes o inverso da segunda. Ok? 4 vezes 3, 12. 1 vezes 1, não precisa colocar. Ok? Agora, vamos para F. 8 quarto, já até pegou a manha, né? Vezes o inverso da segunda. Opa, professor, mas não é 8/4, é 8 dividido por 4 por 2. Muito bem, aluno atento, coloquei para ver se vocês estavam entendendo. Então, vai copiar o 8 vezes o inverso da segunda. Ok? 8 vezes 2, 16. 4 vezes 1, 4. 16 dividido por 4, quanto que é? 4, porque 4 vezes 4 é 16. Muito bem, gosto de aluno atento. Agora 25 por 5. Ah, professor, 5, mas vamos tentar fazer em forma de fração? Não falei que todo número dá para escrever em forma fracionária? Vamos ver se vai dar isso mesmo? Então, copia a primeira fração vezes o inverso da segunda. Dá na mesma, né, professor? Sim. 25 por 5 é 5. Obviamente,